Então, pessoal, como determinado aí, ó, né? Na natureza nós temos aí as cargas positivas e as cargas negativas. Um dos princípios básicos da eletrostática, né, é a atração entre cargas de sinais opostos. E aí, claro que essa atração é dada por meio de uma força elétrica. Aqui ficou faltando aí a notação vetorial, ó, mas vamos colocar ela aqui, certo? Então você tem essas forças elétricas eh, em sentidos opostos, certo? Agindo aí em cada corpo diferente, quando eu tenho cargas e sinais contrários. E quando eu tenho cargas de mesmo sinal, você tem a repulsão, certo? Só que percebam que as forças também, né, elas agem em corpos diferentes, ó, Q1, Q2, e também em sentidos opostos. Isso aí é algo muito importante, acho que vocês recordam, né? Que é o quê? O que está me referindo isso daqui? A chamada terceira lei de Newton. Então, esse par de forças aí, ó, entre as cargas elétricas, né, seria um par ação e reação. Lembram-se disso? O que é um par ação e reação? São forças que possuem o quê? Mesma direção, certo? Mesma intensidade, ou seja, o módulo é igual das forças, só que sentidos opostos. Então, sempre você vai ter necessidade de ter dois corpos, né, duas cargas envolvidas, duas ou mais. A gente vai até, inclusive, analisar quando eu tenho mais de duas cargas, aí, três cargas. Sempre analisar par a par. Tá. Então, ó, como que eu defino essa força elétrica? Vamos definir aqui, vamos pensar numa situação aqui onde que você tenha duas cargas aqui, ó. Vou colocar então uma carga positiva, certo? Vou chamar de Q1, vou chamar somente de Q, e uma carga negativa aqui, ó, menos Q, tá? Ou como que vai estar essa força elétrica? Primeira coisa, você define uma reta entre essas duas cargas. A gente costuma chamar de cargas pontuais, né? Que o tamanho é desprezível. Então eu tenho uma reta aí, ó, que passa por essas duas cargas. Por que essa reta é importante? Que ela vai me definir aí, ó, a direção da força elétrica. Então a força elétrica está em tal direção, certo? Está em cima dessa reta. Como essas cargas são sinais opostos, né, uma positiva e outra negativa, então a força é apontando para as cargas. Uma força apontando para a outra, né? Ou seja, sempre elas vão estar sempre elas vão ser sentidos opostos, como a gente já havia discutido em relação até à terceira lei de Newton, né? E tá aí, ó, e de mesma intensidade. Então é importante também você relacionar aí, ó, o vetor de mesmo tamanho. O meu ficou um pouco estranho aqui, mas teria que ter o mesmo tamanho. Tá. Agora algo importante, como que eu calculo o módulo da força elétrica? Esse módulo foi determinado aí por Coulomb, Charles Augustin Coulomb, então, módulo da força elétrica. Lembrando, né, que é uma grandeza vetorial, mas aqui a gente vai calcular somente a intensidade dele. Então, o módulo é dado por isso. Força elétrica, ela vai ser diretamente, ó, o módulo dela, vai ser diretamente proporcional às cargas envolvidas, aliás, aos módulos das cargas envolvidas. Então, aqui eu vou trabalhar o módulo de Q1, módulo de Q2, o produto do módulo das cargas, inversamente proporcional à distância que as separam. Alguns lugares trabalham com R, outros vão trabalhar aí com D. Eu vou chamar de D aqui, pessoal. Então, essa distância aqui de separação entre as cargas, tá? Então, inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? E além disso, você tem uma outra constante relacionando aqui essa força, que é chamada constante eletrostática, certo?
ou também chamada constante de Coulomb. Então, só deixando aqui mais exemplificado, mais detalhado, Q1 e Q2 são as cargas em módulo, não vai importar o sinal, a força não vai ter sinal, porque, como próprio já falei, eu estou calculando o módulo, são cargas envolvidas. Cargas vocês já sabem aí como que eu trabalho, né? Envolvidas, olha a dislexia. Sempre trabalhando em Coulomb. É muito comum nós trabalharmos aí com os prefixos, né? Como mili, micro principalmente nano. Por quê? É praticamente impossível eu ter na natureza, separar assim por uma distância de 1 metro, 1 coulomb de carga. Para vocês terem uma noção, 1 coulomb de carga, a força entre elas, entre esses dois corpos, seriam da ordem do peso de um transatlântico. Porque quem que vai determinar essa força? Exatamente essa constante aqui, constante K. A gente vai ver que ela é uma constante muito grande, né? Ao contrário da constante gravitacional. Tá? Então a distância aí entre as cargas, sempre eu vou trabalhar em metro. Distância entre as cargas, entre os corpos eletrizados, no SI em metros. E aí, a constante eletrostática, certo? Qual que é o valor dela? Ele é fornecido aí para vocês no vácuo. Claro, ele vai sempre, a física tem essa licença poética aí, por isso que ele vai chamar de K0 muitas vezes, no vácuo. Ela é aproximadamente aí, ó, 8,99. O exercício vai aproximar para 9, né? Vezes 10 a nona newtons vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Certo? Normalmente ele vai utilizar 9 até a fim de cálculos aí, tá? Outra coisa é importante, ó, como vocês viram, é uma constante grande, por isso que a necessidade é sempre de trabalhar com cargas muito pequenas. Outra coisa importantíssima, né? A gente dá uma certa atenção a isso daqui, ó, a relação do quadrado com a força. A gente já viu que é inversamente proporcional, no caso ao quadrado. Isso aí vai nos submeter a uma relação assim, ó. Quando a gente for trabalhar um gráfico, por exemplo, imagine que você tem duas cargas, né? Q1 e Q2, duas cargas Q, tá? E você vai separando essas cargas, ou seja, alterando a distância entre elas, e aí vai mensurando a força existente entre elas. Claro que quanto menor a distância, maior a intensidade da força. Quanto maior a distância, menor a intensidade da força. Então, o gráfico que nós vamos ter é algo exatamente desse tipo. Olha aqui. E é importante perceber, ó, que a força, a distância ao ser dobrada, a força cai pela quarta parte. Olha aqui. Tá vendo a tabelinha aqui, ó? Quando você tem uma distância 1, a força é 1. Dobra-se a distância, a força é dividida por 4. Triplica a distância aí, ó. A força fica dividida por 9, né? Então a força ela cai aí com o aumentar da distância. Isso está exemplificado aqui pelo gráfico, né? Se eu tiver uma distância aqui, ó, D, certo? Vai corresponder a uma certa força aqui. Beleza? Dobrando a distância aqui, vamos pegar 2D, claro que não vai estar tão fiel. A força aqui seria F sobre 4, né? Ela cai devido ao quadrado da distância aí. Tranquilo? Isso é importantíssimo. Vai ter muito exercício aí que se você recordar disso, triplicou a distância. Poxa, só dividir a força por 9, ou vice-versa. Ficou 1/3 da distância. A força vai ser multiplicada por 9. Tranquilo? Outra coisa que é muito importante aí, pessoal, é a relação, como eu falei, de pegar par a par, tá? Trabalhar par a par as forças aí. Por quê? Vai ter muitas vezes que você vai ter um sisteminha aí, ó, com mais de uma carga, com mais de duas cargas, aliás. Como que eu analiso então as forças? Sempre eu analiso par a par. Dá uma olhada aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, carga 1,
Estão vendo? E carga 2, certo? Tudo bem, tem a carga 3 aqui negativa. Olha aqui, se eu quero calcular, por exemplo, a força resultante, vamos dar uma atenção maior aqui nessa carga 3. Qual que é a força que ela está sofrendo? Ela sofre duas forças. A F23, que é a força que a carga 2 exerce na carga 3, e a F13, que é a força que a carga 1 exerce na carga 3. Como que eu calculo cada uma dessas forças? Você tem que calcular separadamente. Então, se eu quero calcular a F23 aqui, eu esqueço da carga 1, eu vou olhar somente para quê? Eu olho para a distância aqui entre a carga 3 e a carga 2, correto? Olho para essa distância, eu vou chamar aqui de distância 2, 3. Olho para o valor da carga 2 e olho para o valor da carga 3. Calculo a força F23, utilizando normalmente a lei de Coulomb. Então, vou fazer o seguinte, usa lá K, aí a carga 2, o módulo da carga 2, o módulo da carga 3, certo? Tudo bem que ela é negativa, mas não importa, dividido pela distância 2, 3 ao quadrado. Faço a mesma coisa, por exemplo, para calcular a força aqui, ó, 1, 3, só que ao invés de usar agora a carga 2, eu uso a carga 1. Tá? Então você vai ter aí duas forças atuando, só dar uma apagada aqui, ó, duas forças atuando na carga 3. Se você tem duas forças, por meio dessas duas, você calcula uma força resultante que estaria mais ou menos aqui, né? Se elas forem perpendiculares, você pode aplicar um Pitágoras, caso contrário, você aplica a lei dos cossenos. A gente vai ver algo desse tipo aí.